Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre transformações complexas, onde a gente vai aqui focar numa transformação muito importante, chamada transformação de Möbius. Então, vai discutir só isso, então as propriedades importantes dessa transformação, ilustrar com alguns exemplos e deixar alguns exercícios. Então, esse tópico também ainda se encontra no capítulo 8 do livro. Então, o que é a transformação de Möbius? A transformação de Möbius é simplesmente definida desse jeito. Então, ela é essa expressão. Veja que é uma função racional e bem simples, porque o polinômio do numerador é um polinômio do primeiro grau e o polinômio do denominador também é um polinômio do primeiro grau. Então é uma função racional, né? Bastante simples. Aqui no denominador, a raiz desse polinômio é esse valor. Então, obviamente, essa expressão, quando é z diferente do menos d sobre c, que é a raiz desse polinômio, obviamente aqui supondo c diferente de zero também. Mas é importante também definir o valor dessa função nesse ponto, e esse valor é definido como sendo mais infinito. Tem uma maneira de argumentar o porquê disso, mas aqui a gente não vai discutir esse detalhe. Simplesmente a gente vai definir como sendo essa expressão, quando z é diferente da raiz que está aqui, ou vale mais infinito nesse ponto. O que é importante sobre essas constantes, A, B e C são números complexos constantes, então onde A, B, C e D são números complexos, e eles devem satisfazer essa condição. Então esse determinante aqui, esse discriminante, A, B, C, D, então esse determinante, né, AD menos BC, tem que ser diferente de zero. Então quando for montar essa expressão tem que ter esse detalhe aqui. Então, esse tipo de transformação é chamada transformação de Möbius, ou transformação fracionária linear, que é outro nome que o livro-texto usa. Na verdade, existem vários nomes para essa transformação, mas eu vou fixar a transformação de Möbius, que é o mais usado. Então, outros, por exemplo, chamam transformação fracionária bilinear, enfim, pelo fato de ter dois polinômios lineares aqui. Existem outros nomes, mas vamos fixar esse termo aqui, transformação de Möbius. Bom, e por que precisa dessa condição? Se a gente tivesse AD menos BC igual a zero, então o que ia acontecer? Se eu derivasse essa expressão, usando as regras de derivação aqui, bem básica mesmo, se eu derivasse, eu ia chegar nessa expressão aqui. AD menos BC dividido por CZ mais D ao quadrado. Então, derivando aqui, usando as regras de derivação, né, derivação de um quociente, eu não fiz aqui os detalhes, fica aí como exercício, né, tarefa para vocês fazerem. Então, chega nessa expressão. E aí aparece exatamente isso. Então, a derivada seria zero para todo ponto diferente da raiz do denominador. Então, a função é constante, a função tem derivada nula. Então, a gente pode provar, que eu não detalhei, mas a gente pode provar que essa seria uma função constante. Então, assim como acontece nas variáveis reais, né? Se a função estiver definida no plano, por exemplo, né? Se a função estiver definida no plano, ou na verdade numa região simplesmente conexa, e ela for derivável, né, e a derivada for zero, então ela é uma constante. Então é a propriedade análoga das funções do cálculo 1, se ela estiver definida no intervalo, um intervalo aberto, por exemplo, e for derivável e a derivada for zero nesse intervalo, em cada ponto do intervalo for zero, então a função é constante. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Então isso aí seria uma constante. Aí uma transformação que é constante não é uma transformação interessante ser estudada. A transformação que pega, por exemplo, todo número eleva, digamos, no número 2, não está transformando tudo no número 2, não tem o que estudar aí. Tá? Então essa condição é simplesmente para destacar esses casos desinteressantes.
desnecessário de estudar. A transformação de Möbius, na verdade, ela é uma família de transformações, e aí vale destacar alguns casos particulares que a gente estudou, tá? Então, o primeiro que eu chamo aqui é a transformação T de Z igual a Z, não transforma nada, também não é muito interessante, transforma nada, é a identidade, tá? Essa T índice B, esse B é para indicar que está sendo dependente desse número complexo B, é Z mais B. Então, esse tipo aqui a gente estudou. Então, é uma bem simples, que é a translação. Então, em particular, a gente deve lembrar que essa transformação aqui, ela leva retas em retas, círculos em círculos, ela não muda a forma, só faz, nem muda a forma nem gira, só faz pegar uma figura e arrastar para outra posição na direção do número complexo B. Então, essa transformação é um caso particular dessa. Se, por exemplo, fizer C igual a zero aqui, C igual a zero, o D não pode ser zero, o C for zero, e aí você consegue escrever, né? Por exemplo, C igual a zero, A igual a 1, D igual a 1. Aí só sobra isso. Z mais B. T índice A, esse A para representar que está indicado, está dependendo desse A aqui. T índice A de Z, que é A vezes Z, isso aqui a gente também estudou. Então é uma rotação, né? Rotação pura, uma rotação simples, que só faz girar mesmo, não muda de escala, não muda de comprimento, não muda de dimensão, não muda nada. Mas pode ser também uma rotação expansiva, né? Que é quando o módulo desse número aqui é maior que 1. Então ela vai ser uma rotação pura quando o módulo desse número é igual a 1. Ou uma rotação contrativa quando o módulo desse número é menor que 1. Então essa aqui a gente também estudou em detalhes. E aí uma coisa que a gente viu é que ela também não muda a forma geométrica. Então, transforma a reta em reta, circunferência em circunferência, só faz girar, tá? Dependendo do valor aqui do número A, tá? Ela só rotaciona as figuras, mas não transforma nenhuma forma. Essa daqui, né? Sim, como que a gente vê essa como caso particular dessa aqui? Basta tomar B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 1. Então, vira um caso particular, tá? T de Z igual a Z mais B foi outro que a gente estudou, que é, na verdade, uma composição dessas duas aqui. Então, é uma rotação mais uma translação nessa ordem, tá? Então, essa operação aqui, ela pode ser vista como essas duas aqui, uma rotação seguida de uma translação, ok? Então, aqui a gente também estudou. Então, aqui o que é importante lembrar é que ela também não muda a forma geométrica. Então, retas vão ser transformadas em retas, podendo só mudar de posição e podendo só rotacionar também. Circunferências vão ser transformadas em circunferências, podendo mudar de posição ou pode girar também. E também pode mudar as dimensões, né, dependendo do valor de A, os comprimentos, tá? Então, nesse caso aqui, basta você fazer C igual a 0 e D igual a 1, que aí você vai ter esse caso particular. E essa outra, que foi que a gente estudou mais detalhadamente no vídeo anterior, que é a inversão mais uma reflexão, né? A T de Z é 1 sobre Z. Essa daqui é que faz coisas mais interessantes. Ela pode transformar retas, pode permanecer retas, mas pode transformar uma reta numa circunferência também. E também pode transformar uma circunferência numa reta ou deixar uma circunferência. Então, a gente fez um estudo detalhado dessa função no vídeo anterior. Então, o estudo detalhado que a gente fez dessas transformações mais básicas não foi por não foi por acaso não, é porque eles vão ser usados agora para estudar a transformação de Möbius. Então, é o que diz esse teorema aqui. Então, seja eu te dizer uma transformação de Möbius qualquer, então, ou ela é dessa forma, né? Ou seja, é uma desse tipo aqui, rotação com translação. Ou então existem duas translações, uma translação que eu vou representar assim, T índice gama de Z, Z mais gama, tá? Então, a translação na direção desse número complexo gama, e outra translação, T índice beta, Z mais beta, uma translação no sentido desse número complexo beta. Então, existem duas translações e uma rotação, R índice alfa, que eu vou denotar assim,
tais que a transformação de Möbius ela pode ser vista como essa sequência aqui, essa composição. Então, nessa ordem aqui, primeiro você aplica a translação T beta, depois você aplica a inversão J, essa J é a inversão, tá? Depois você aplica a rotação R alfa e finalmente aplica a translação T gama. Então, tudo nessa ordem. Então, tem que ser respeitada a ordem aqui. Em geral, você não pode trocar a ordem. Então, se você vai, por exemplo, estudar o que acontece quando você aplica uma transformação de Möbius por uma reta, então você pode seguir essa sequência de transformações. Pega essa reta, primeiro aplica essa translação, depois aplica a inversão J, depois aplica a rotação R alfa e por último essa outra translação aqui, T gama, tá? Então, estudar a transformação de Möbius, estudar a transformação de Möbius equivale, de uma forma geral, estudar essa sequência de transformações aqui. Ou então ela é dessa forma, que aí é mais simples, tá? Então, a transformação de Möbius é uma composta de uma translação com a inversão, com uma rotação, com outra translação, tá? Então, essa J dizia a inversão. Então, vamos provar esse teorema. Então, vamos separar em dois casos. O primeiro caso, quando o C é zero. Então, se o C é zero, a transformação de Möbius aqui, o D obviamente não pode ser zero, senão vai dar o denominador. Então, se o C é zero, eu posso escrever essa expressão simplesmente assim. A sobre DZ, B sobre D. E aí isso aqui vai ser o alfa e isso aqui vai ser o beta. Então, é essa situação. Quando o C é zero, eu vou ter essa transformação aqui que é mais simples. Agora, quando o C é diferente de zero, a gente pode fazer uma manipulação algébrica, e eu vou deixar isso como exercício para vocês fazerem. A gente pode escrever essa expressão assim, tá? Escrever essa expressão assim. Então, fica aí como exercício vocês verificarem que realmente isso pode ser feito. Então, a melhor maneira é fazer de trás para frente. Comece manipulando algebricamente essa expressão, simplificando o que for possível simplificar, e vocês no final vão chegar nisso daqui, tá? Então, posso escrever a transformação de Möbius dessa maneira. Então, observe que aqui no denominador, aqui, ó, que tem 1 sobre uma expressão. Essa expressão que está no denominador é uma translação. Essa expressão toda, na verdade, é uma composição com a inversão. Depois, essa outra expressão é a composição com a rotação. Isso aqui é o coeficiente da rotação. E, finalmente, a expressão toda é a composição com a outra translação. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Tomar beta. Então, primeiro, quem é a transformação? Quem é a translação T beta? A translação T beta vai ser definida assim. Vou tomar beta como sendo esse número. Então, T beta de Z é Z mais beta, tá? Simplesmente beta é esse número. Então, quando eu fizer a composição da inversão com a T beta, vai dar isso daqui, essa primeira parte. Aí, agora eu vou definir a rotação. Então, isso aqui vai ser o alfa. Então, seja alfa esse coeficiente aí. E a rotação alfa vezes Z. Então, quando eu fizer essa composição, ó, primeiro aplico T beta, depois a inversão e depois a rotação, vai dar exatamente essa expressão aqui, tá? E, finalmente, por último, vamos pegar o gama como sendo esse coeficiente, A sobre C. E aí a translação final vai ser essa daqui, T gama é Z mais gama. Então, se eu fizer essa composição, então no final vai dar T de Z. Então, acaba que esse teorema é uma simples observação de poder escrever a transformação dessa maneira, tá? Mas o que é importante desse teorema? O importante é que a gente tira desse corolário aqui, ó. Toda transformação de Möbius transforma retas do plano XY em retas ou circunferências do plano UV. Então, quer dizer o quê? Ela pega uma reta e pode acontecer duas coisas com a transformação. Ou ela vai transformar numa reta também, numa outra reta do plano V. Então, pega uma reta do plano XY e transforma numa reta do plano V. Ou ela pode pegar essa reta do plano XY e transformar numa circunferência do plano UV. Então, as duas coisas podem acontecer. Do mesmo jeito, ela pode pegar uma circunferência do plano XY
e transformar essa circunferência em reta do plano V ou circunferência. Então, as duas coisas podem acontecer, tá? Vai depender tudo das situações, tá? A prova disso aqui é só você argumentar com base nessa sequência aqui. Então, por exemplo, tá aqui, né? O teorema diz o quê? Se for esse daqui, vai deixar tudo do mesmo formato. Então, reta vai continuar reta, circunferência vai continuar circunferência, se for esse caso. O caso mais interessante é esse. Mas o que o teorema está dizendo é o quê? Que estudar a transformação de Möbius equivale a estudar essa sequência de transformações mais elementares. Então, se eu pegar uma reta, por exemplo, e eu aplicar a translação T-beta, a reta vai continuar sendo uma reta, talvez só vai ser mudada de posição. Aí, depois, eu pego o resultado e aplico a inversão. Aí aqui é que acontece coisas mais interessantes. A inversão pode pegar essa reta e transformar numa outra reta, ou então transformá-la em uma circunferência. Então, as duas opções podem acontecer. Então, depois de eu aplicar a inversão, aí eu vou aplicar a rotação. A rotação, novamente, não vai mudar a forma. Então, se a inversão transformou a reta em uma reta, a rotação vai continuar deixando ela numa reta. E se a rotação tiver transformado a reta numa circunferência, se a inversão tiver transformado a reta numa circunferência, a rotação vai continuar deixando circunferência. E finalmente a outra translação também não vai mudar, tá? E aí a mesma coisa aqui, se fosse uma circunferência. Então, na verdade, essa conclusão é uma consequência bem automática desse resultado, porque a gente já estudou essas 4 transformações básicas aqui, por isso foi importante estudá-las. O papel, né, que elas fazem, o que ela transforma reta em que, circunferência em que. Então daí a gente tira essa conclusão, tá? Então vocês só escrevam isso, basicamente escrevam isso que eu falei, só para vocês encontrarem uma maneira de escrever, tá? Mas é essencialmente isso que eu falei. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Então, essa transformação T de Z, que é 2Z menos 1 sobre Z menos 2. Bom, eu escrevi aqui, né, fica como exercício, vocês verificarem que eu posso escrever essa expressão, né, manipulando algebricamente, escrevê-la desse jeito. Então, é isso daqui, ó. É isso daqui, essa expressão. Quem é esse coeficiente? Esse coeficiente aqui é o 3. Quem é esse outro coeficiente? O D sobre C é o menos 2. E, finalmente, esse coeficiente aqui, A sobre C, é o 2, tá? Então, é o que eu fiz aqui de uma forma geral, abstrata, com letras. Foi feito aqui no exemplo específico com números. Então, nesse caso, a primeira translação é essa daqui, a que aparece no denominador da inversão, Z menos 2. A rotação é 3Z, dado por esse coeficiente. E a última translação é Z mais 2. Então, estudar essa transformação equivale a primeiro estudar os efeitos dela, né? O que ela transforma uma figura em quê? Primeiro você estuda essa transformação, essa translação, aí aplica a inversão, depois essa rotação e finalmente essa translação aqui. E aí eu deixo como exercício para vocês seguirem essa sequência de passos, né? Vão fazendo essa sequência de passos para ver o que vai, nesse exemplo, o que vai acontecer, ó. Então, eu peço aqui para vocês fazerem, no meio sistema de coordenadas retangulares, você esboçar a circunferência, módulo de Z igual a 1. Então, isso aqui é só para ter a circunferência, o círculo unitário, né? E ele serve como um referencial para as coisas. Então, esboçar esse círculo, né, e essas retas aqui, essas 4 retas, essas 3 retas. A reta vertical x igual a menos meio, a reta x igual a 0, que na verdade é o eixo y, e a reta x igual a meio. Então, vocês vão fazer isso daqui, né? Depois, no passo seguinte, eu peço para vocês também, no meio sistema de coordenadas retangulares, esboçarem, né, o círculo unitário, ele vai sempre ser escrito como referencial, e a imagem de cada uma dessas retas, né, dessas 3 retas aqui, por essa translação, tá? Por essa translação. Então, qual é a imagem dessa reta por essa translação?
qual a imagem dessa reta por essa translação, qual a imagem dessa reta por essa translação. Então eu peço para vocês esboçarem. Então pegue um papel milimetrado, né, um papel quadriculado, façam uma escala e vocês façam um desenho que fica bonitinho. E sempre desenhando o círculo unitário para ver como que ela se posiciona em relação ao círculo unitário. Aí depois, essa foi a primeira etapa, estudar o efeito, né, da transformação, primeiro aplicando essa translação aqui. No passo seguinte, novamente, o mesmo sistema de coordenadas retangulares esboça o círculo unitário e a imagem de cada resultado em B pela inversão, tá? Aqui é a parte mais interessante. Então, vocês vão pegar as retas que foram obtidas aqui, as imagens, né, e vão aplicar a inversão. Aí vocês vão ter que estar dominando o que faz a inversão em cada situação. Lembra das equações que quando ela transforma uma reta vertical, vai ser uma circunferência e vocês conseguem localizar o centro dessa circunferência, né, as coordenadas do centro e também o raio. Então, o terceiro passo é fazer isso daqui, aplicar a inversão. No quarto passo, de novo no mesmo sistema de coordenadas retangulares, esboça o círculo unitário e a imagem de cada resultado no item C, tá? Por essa rotação aqui. Então, no item C, vocês vão obter retas, né? Porque foi uma translação. Vocês aplicaram a inversão, então vocês vão obter circunferência. Então, circunferências. E depois vão fazer essa rotação. Então, o que vai acontecer? Tá? Pode não acontecer nada, inclusive. Bom, isso aí. E, finalmente, o último item, no mesmo sistema de coordenadas retangulares, esboce o círculo unitário e a imagem de cada resultado do item D por essa última translação. Então, ó, como eu falei, estudar essa transformação de Möbius equivale a estudar nessa sequência de passos. Primeiro, aplicar a translação Z-2, depois aplicar a inversão, tá? Depois aplicar a rotação e, por último, aplicar essa outra translação. Então, você sabendo bem o que faz cada uma dessas transformações básicas, aí você vai conseguir entender o que faz a transformação de Möbius, tá? Bom, se vocês fizerem isso aí direitinho, vocês vão chegar numa figura final mais ou menos um pouco parecida com essa, tá? Então aqui é a figura inicial, então aqui do item B, tá? Não, do item A. Então eu tenho aqui o sistema do plano V, né? O plano XY, o círculo unitário e essas retas verticais. E aí se eu aplicar a transformação de Möbius, o resultado final vai ser esse. Então essa reta laranja é transformada nesse círculo pequeno, essa reta vermelha, que é o eixo Y, transformada nesse círculo vermelho intermediário, e essa reta azul transformada nesse círculo maior azul. Então, isso aqui é só um esboço, então eu peço para vocês confirmarem, né, só para ver se fica mais ou menos parecido com isso. É importante vocês determinarem as coordenadas do centro de cada uma dessas circunferências e também o raio de cada uma delas, tá? Para fazer a figura mais próximo possível do que acontece realmente. Então, se vocês fizerem essa sequência de passos, vocês vão obter uma coisa mais ou menos assim. E é isso que é o resultado que vocês podem sempre tentar fazer, né? Esse exercício é, na verdade, o passo a passo de como vocês devem proceder para estudar uma transformação de Möbius qualquer, ok? Através desse exemplo aí, vocês vão aprender isso. Bom, outra coisa importante sobre transformação de Möbius, dada por esse teorema, então para cada número Z1, Z2, Z3 nos complexos distintos, cada W1, W2, W3 em C também distintos, existe uma única transformação de Möbius, tal que T de Z1 é W1, T de Z2 é W2 e T de Z3 é W3. Ou seja, existe uma única transformação de Möbius que leva Z1 em W1, Z2 em W2, Z3 em W3, tá? A demonstração desse teorema é basicamente um exercício de sistemas lineares e mostrar que esse sistema tem solução única. Eu não vou detalhar muito aqui, mas a prova é basicamente isso daqui, ó. Então, basta montar esse sistema de equações. Então, quando você pegar a expressão da transformação de Möbius e substituir o Z por cada um dos valores,
Então, se você substituir por Z1 aqui, vai aqui dar isso com K igual a 1, e aqui vai ficar W1. Se for Z2, então isso aqui com K igual a 2 e aqui o W2. E se for Z3, então dá isso aqui com K igual a 3 e W3. Então aí vocês vão ter 3 equações nas incógnitas A, B, C, D, tá? Então, se vocês resolverem esses sistemas, vocês vão achar a transformação de Möbius. Tem 4 incógnitas e 3 equações, mas acontece que no final, uma das incógnitas vai servir como parâmetro para as outras 3. E ela vai poder ser sempre cancelar, desde que seja diferente de zero. Então, por exemplo, a incógnita B vai depender de a incógnita C também depende de A, tá? A D também depende de A. E no final esse A consegue ser simplificado, e se ele for zero tem a função constante nula, que não é interessante, tá? Então não vou detalhar aqui, é melhor fazer como exemplo para ver como que fica isso. Então, por exemplo, determine a transformação de Möbius que leva o ponto 1 I, que leva os pontos 1, I e menos 1 nos pontos I, menos 1 e 1, respectivamente. Ou seja, o ponto 1 vai ser levado no ponto I, o ponto I vai ser levado no ponto menos 1 e o ponto menos 1 vai ser levado no ponto 1. Então, a gente vai aplicar esse teorema para determinar essa transformação de Möbius. Então, ela existe, é única e vamos determinar. Então, como eu falei, é só montar o sistema e resolver. Então, a expressão genérica da transformação de Möbius, a gente precisa calcular esses coeficientes, tá? Então, se eu aplicar a t no 1, vai dar I, a t no I vai dar menos 1 e a t no menos 1 vai dar 1. Então, substituindo aqui, t de 1, tá? Aqui t de I e aqui t de menos 1. Então, manipulando tudo, eu chego com esse sistema aqui, ó. Então, esse é o sistema linear. Então, é um sistema de 3 equações e 4 incógnitas. Sistema linear homogêneo, 3 equações e 4 incógnitas. As incógnitas são A, B, C, D, são números complexos, tá? Então, resolvendo esse sistema, não detalhei, obviamente, fica como exercício vocês detalharem isso. Resolver esse sistema, vocês podem, por exemplo, encontrar C vai ser um número complexo vezes A, B vai ser outro número complexo vezes A, D vai ser outro número complexo vezes A. E aí substituir aqui na expressão, simplificar tudo que der para simplificar e depois chegar nessa expressão aqui. Então, resolvendo esse sistema, né, e substituindo tudo aqui, vocês vão chegar na transformação de Möbius. Então, verifiquem como exercício também que realmente ela faz isso. Nessa expressão, se você substituir o z por 1, vai dar i. Se você substituir o z por i, vai dar menos 1. E se você substituir o z por menos 1, vai dar 1. Tá? Então, se vocês fizerem essa conta, vão verificar que realmente está correta a expressão. E ela é única, porque o teorema diz que é único. Tá? A unicidade vem do fato do sistema ter única solução, né? No caso A igual a zero, não é que o sistema tem única solução, é que no final as contas vão simplificar quando você substituir as expressões aqui. Bom, mais um exemplo. Esse exemplo é o mesmo tipo de exemplo, só que com um detalhe. Então, esse exemplo aqui determina a transformação de Möbius que leva o ponto 1, 0, menos 1, nos pontos I, 1 e mais infinito. Então, lembrem-se do começo da definição que tinha essa expressão aqui, mas, obviamente, você não pode fazer C igual à raiz do que está no denominador. Então, essa expressão quando Z é diferente da raiz do denominador. Quando Z é porque a função precisa estar definida no plano todo, quando Z é igual à raiz do denominador, então a gente define isso daqui, define desse jeito. Então parece um pouco parece arbitrário, mas tem uma justificativa, tem várias maneiras de justificar isso daqui, mas que para a gente não é importante, tá? Nesse momento não é importante. Então, quando z é diferente da raiz do denominador, é a expressão mesmo, a função racional. Quando z é a raiz do denominador, você define como sendo mais infinito sempre. Então, ó, eu vou pegar isso daqui, aí vocês percebam que eu tenho essa situação aqui, mais infinito.
Então, esse mais infinito está dizendo que é o valor da função quando z for menos d sobre c, tá? Então, fora dessa situação, eu vou usar a expressão. Então, ó, a situação que dá o resultado i corresponde aqui ao argumento 1. Então, eu pego a expressão, substituo z por 1, tá aqui. Então, fica a mais b sobre c mais d igual a i. A situação que dá o valor 1 corresponde ao argumento 0. Então, eu substituo aqui na expressão. Quando eu fizer a conta, vai dar só b sobre d igual a 1, tá? E a situação que dá o valor mais infinito corresponde ao valor menos 1. Então, isso significa que esse menos 1 é a raiz da função que está aqui. Ou seja, esse menos 1 é esse valor. Então, menos d sobre c é igual a menos 1, tá? Então, esse é o detalhe. Aqui vai ser exatamente esse valor aqui, que é a raiz que está no denominador aqui, do polinômio que está no denominador. Então, aí, manipulando aqui, a gente fica com esse sistema linear. E aí, resolvendo esse sistema linear, também deixo para vocês fazerem as contas. Vocês vão chegar nessa expressão aqui. Então, essa é a transformação de Möbius. T de z menos 1 mais 2i, que multiplica z mais 1 sobre z mais 1. Então, observem que exatamente a raiz do polinômio que está aqui é menos 1. Está menos 1 aqui, ó. Esse valor é a raiz, menos 1. Se você substituir aqui, vai dar 0, e aí ficaria uma indeterminação, não, é uma impossibilidade. Então, essa impossibilidade a gente define como sendo mais infinito, tá? Aí, nos outros valores, não tem problema. É só direto, tá ok? Então, verifiquem também, né, correção que realmente dá isso. E aí, eu deixo como exercício, vocês fazerem basicamente a mesma coisa. Então, determinar a transformação de Möbius, que leva esses pontos E1, Z2 e E3, nos pontos W1, W2 e W3, respectivamente. Então, dois casos, para esses valores aqui, de Z1 e W. E para esse outro caso aqui também, o único detalhe é que tem esse valor também, ponto mais infinito. Então, é só para vocês praticarem o que foi feito aqui. Tá, mas uma coisa extremamente importante é vocês fazerem o estudo das transformações de Möbius seguindo um roteiro como esse dado nesse exercício aqui, ó. Então, esse passo a passo aqui não é por acaso, não é à toa que ele está aqui, é para vocês aprenderem isso. Para toda vez que for estudar uma transformação de Möbius, tentar mais ou menos seguir esse passo a passo aqui, que é o mais recomendável, tá? Então, com isso eu concluo aqui o vídeo. Então, a gente continua estudando transformações complexas, focado aqui na transformação de Möbius. Deixamos exemplos e exercícios para vocês trabalharem. E no livro texto vocês também vão ter lá mais exemplos, mais exercícios. Recomendo que vocês complementem o estudo do que está nesse vídeo com os exemplos que tem no livro e principalmente tentando resolver os exercícios que tem lá. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau.